Boa noite mais uma vez a todos, meus caros ouvintes e espectadores, aqui do Talk Show da Graça. Eu hoje vou acabar, e é muito curto, uma coisa sobre o cinema e a guerra, que ainda extraído daquele livro A Grande Guerra e os movimentos literários e artísticos, que não concluí e que já agora ficamos com esta matéria vista sobre o cinema e a guerra. Então eu vou ler rapidamente, porque isto não é muito e não perturba nem complica, portanto penso que é um tema atraente, porque o cinema é sempre uma coisa atraente e é só para vermos o que é que aconteceu com as batalhas e o que se fez em cinema. Mas é muito sucinto. Portanto, eu vou começar a leitura do que fiz sobre isto. Relativamente ao cinema que se ocupou da Primeira Guerra Mundial, os governantes italianos, por exemplo, assim como os alemães, terão sido os primeiros a reconhecer de imediato que seria importante registar a maior exaltação guerreira do mundo, à época, um desejo à escala universal, permitindo cumprir dois objetivos, o da propaganda e o da cobertura cinematográfica de uma verdade histórica. Em Itália, o futurismo encontrou os seus interlocutores muito antes da publicação do manifesto cinematográfico no espírito que anima alguns operadores de câmara. Luca Comério era aquele que estava mais em sintonia com o espírito marinettiano. Quando foi à Líbia em 1911 e em 1912 para registar as imagens da guerra, instalou a câmara num avião para redimensionar o mundo e descobrir do alto novos metros e ritmos visíveis e dignos de representação, tendo aparecido como um legítimo catecúmeno do verbo futurista. Comério foi o único cineasta civil a obter, no decurso da Guerra Mundial, permissão de se deslocar à frente de combate com uma autoblindada cuja forma é semelhante à descrita por Marinetti na Alcova d'Acciaio. Antes de exaltar as luzes e os ritmos da cidade, o cinema já tinha descoberto a beleza do espetáculo noturno da guerra, a energia do ar, a possibilidade de dominar e reimaginar o mundo graças à mitologia aérea. Porém, a guerra foi apresentada ao público como uma ação heroica, santa e necessária, afastando dos olhares da sociedade a brutalidade da mesma, em que múltiplos massacres eram cometidos, banhos de sangue cobriam os campos enlameados, a rapina e violações brutais eram praticadas. A ação da censura policiava todo o trabalho dos operadores de câmara enviados junto ao exército, exigindo que apenas as partes filmadas reveladoras de atos vitoriosos fossem mostradas nas salas de cinema das principais cidades italianas. Algumas frases de um belíssimo texto de Pier Antonio Gariazzo dão-nos conta dessa ação censória. Foram apresentadas unicamente à admiração do público aquelas partes que representam a forma da vitória. O filme não dará o frio desesperado da trincheira, na neve, o frio que torna balbuciante e abúlica a sentinela mal vestida, e não poderemos ver no ecrã a confusão que fazem os homens pequenos, perdidos, miseráveis. A manipulação das imagens, desde a sua recolha até ao momento da estreia dos filmes e da circulação dos mesmos em público, quase nada tinha a ver com a realidade da vida dos combatentes, que se desenrolava com muito sofrimento na linha da frente. As cenas em que se viam cadáveres em poses macabras ou hospitais de campanha com soldados moribundos ou mutilados eram substituídas por paradas militares
exercícios de ginástica ou distribuição de alimentos na messe, tudo para que se mantivesse o alto nível moral das tropas e dos civis. Como só era autorizado ver-se uma parte mínima do que os operadores observavam, captavam e documentavam no campo de batalha, esses operadores de guerra, de Luca Comerio a Giovanni Vitrotti, tomaram consciência das potencialidades das imagens que recolhiam, praticamente tão poderosas como os meios escritos, em que a palavra é e será sempre a pérola por excelência. O cinema europeu, relativamente aos filmes de guerra, poderá agrupar-se pela sua grande diversidade em 3 grupos. Filmes de atualidade, cujas imagens foram tomadas por operadores de câmara ligados às forças armadas que se deslocavam para esse efeito às linhas da frente, como no caso de A Batalha do Somme, em 1916, a Batalha de Ancre e o avanço dos tanques, em 1917, ou a retirada alemã e a Batalha de Arras, também de 1917. Filmes de caráter narrativo, relatando histórias que se poderiam ser realizadas pós-conflito, no caso de reconstruções de determinado acontecimento ou incidente do tempo da guerra, como All Quiet on the Western Front, de 1930, baseado no romance de Éric Maria Remarque, e Regeneration, de 1997, adaptado do romance histórico de Pat Parker. E ainda filmes catalogados como filmes atuais ou de ficção. Alguns filmes apresentam acontecimentos da maior relevância, como no caso das batalhas, e outros focam em profundidade algumas histórias humanas, destacando determinados indivíduos e os sentimentos dos mesmos em cenário de guerra. Os filmes mudos de caráter antibélico, com 166 mm, foram sempre muito apreciados tanto em França como em Inglaterra e nos Estados Unidos. Serve como exemplo o filme J'accuse, que estreou em 1919 em França, dirigido por Abel Gance, que passou a ser considerado um dos mais importantes realizadores do mundo. Essa produção justapunha um drama romântico com os cenários da Primeira Grande Guerra. Também existem diferenças no estilo dos filmes de ficção que podem utilizar uma descrição realista sobre os perigos da guerra ou pura e simplesmente serem filmes de aventuras com representações cômicas da guerra ao privilegiar a ação e o espetáculo. A Batalha do Somme pode ser considerado um exemplo de filme de guerra de atualidade. Esse filme terá contribuído para reforçar o patriotismo e a crença na justiça da causa britânica. Nele ficou patente pela primeira vez na história do cinema um retrato real das condições na frente ocidental, tendo sido muito bem aceito pelas audiências britânicas. Segundo Dion de Durham escreveu ao Times em 1916, foi o seguinte: assistir à exibição do filme foi uma espécie de luto coletivo, mas também de comemoração. E enquanto na Inglaterra a geração do pós-guerra foi educada dentro dessa cultura em que os mitos estiveram sempre presentes durante os anos da sua formação, vendo constantemente filmes e séries na televisão sobre o conflito, na Alemanha, por norma, a população, apenas através dos filmes do cinema, se reportava ao passado. A Batalha do Somme é um filme de propaganda que apresenta o custo humano da guerra e as reações em relação a isso. De acordo com as afirmações de Nicolas Rive, esse filme terá obtido bons níveis de audiência porque passou nas telas do cinema numa época em que a opinião do público ainda era a favor da guerra. Já na geração seguinte dos filmes sobre a Primeira Guerra Mundial, a opinião era a de que o conflito tinha sido uma fútil perca de vidas humanas. No rescaldo da guerra, poucos filmes se rodaram
sobre a mesma. Somente em finais dos anos 20 e inícios dos anos 30 voltou a ser um tema de interesse no cinema. 10 a 15 anos depois do armistício, no virar da década, rodaram-se filmes contra a guerra, devido ao sentimento pacifista que nessa altura graçava pela Europa e no resto do mundo. Esses filmes tiveram alcance internacional, questionando e criticando a ideologia do conflito. Em 1928 estreou em França Verdun, Vision d'Histoire. Em 1930 apareceu em Inglaterra Journey's End e, em 1931, Tell England. Por sua vez, na Alemanha, em 1930, estreou Westfront, 1918, e em 1931, Kameradschaft, ou seja, camaradagem, traduzida em português. Porém, o mais famoso destes filmes anti-guerra de caráter internacional foi, sem dúvida alguma, All Quiet on the Western Front, que data de 1930, clássico do cinema sonoro, visto que as imagens falantes apenas tinham chegado em finais dos anos 20. Existia uma marcante influência no filme porque o realizador Lise Milestone nascera na Rússia e o produtor Carl Laemmle Jr., que regia os destinos da Universal Studios nos Estados Unidos da América, era um imigrante alemão-judeu de primeira geração. Este filme questiona os sentimentos patrióticos. Teve de enfrentar problemas de censura na Alemanha, tendo sido denunciado pelos nazis como mentira judaica. É um filme de ódio que difamava o soldado alemão. Gerou-se controvérsia sobre o filme, contudo, isso não foi suficiente para se chegar a um diálogo aberto por parte das nações europeias. E, portanto, fica aqui dada uma breve resenha sobre o que se fez e o que se mostrou sobre a guerra. Normalmente eram imagens sempre positivas e não as realistas e negativas que a guerra poderia permitir mostrar ao público. Portanto, os governantes, os governos, não deixavam senão que as imagens radiosas, as imagens mais joviais fossem mostradas ao público de cada país, para efetivamente não causar perturbação pública. Por hoje é tudo e ficamos aqui com o livro A Grande Guerra, os Movimentos Literários e Artísticos, todo revisto. Embora, se forem ler o livro, haverá muito mais conteúdos que escaparam aqui no YouTube, porque escrever um livro e ler um livro é diferente do que estar a extrair texto do livro, não é? Nem tudo ficou por dizer, só lendo o livro é que se consegue ver o conteúdo na sua harmonia. Mas foi dito o máximo e esforcei-me por transmitir tudo o que é mais importante sobre a Grande Guerra dentro deste parâmetro da cultura. Boa noite então e bom jantar para todos, boa saúde e até um dia destes numa nova live. Boa noite.